Salve, salve investidores! Apresentar para vocês o nosso terminal FSB Index, a nossa plataforma que analisa dados do mercado financeiro. Eu tenho mostrado o fluxo dos big players em tempo integral desde o início do pregão até as 5 horas da tarde, indo para o final do pregão já. A análise de fluxo e também o nosso Trade System, que está integrado com o nosso estudo Quant, que é um trade baseado em dados. Então, o nosso projeto ele consiste em analisar os dados do mercado financeiro, identificar os padrões de movimento de preço e também analisar esses dados em tempo real. E eu tenho mostrado aqui no nosso canal, e inédito, né? Nunca vi algo parecido aqui no Brasil. Nós estamos revolucionando o mercado, trazendo esse tipo de análise para o mercado financeiro. E eu vou mostrar um pouco para vocês a funcionalidade do nosso terminal. E para vocês mesmo que estão acompanhando as lives durante o pregão, para saber usar melhor essa nossa análise, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui é o ticker, né, dos ativos analisados, que no caso nós temos o INFUT, DOLFUT e os DIs do 28 até o 31 e também o fluxo do Ibovespa. Aqui nós temos a variação percentual. Então hoje inclusive o dólar em queda, os DIs também em queda, o Ibovespa e o mini índice tendo uma alta, né? E aqui o FSB Flow Index, que leva o nosso nome, ele analisa o fluxo, né? Ele é um índice que analisa o fluxo dos grandes players no mercado, né? E aqui é o índice de volume ponderado, que é o IVP. Então ele vê a força, né, desse fluxo. E hoje a força maior, inclusive, foi no mini índice, né, 1.38, e o DI 1F28 1.28, o DI 1F28 e 1.38 o INFUT, né? Inclusive o maior fluxo hoje foi no INFUT e o IVP sendo o índice volume ponderado também sendo maior. Aqui nós temos o fluxo dos big players. Então aqui no caso do INFUT compra, no DOLFUT venda e nos DIs também venda, com exceção do D1, DI 28, que também estava com fluxo de compra por parte dos grandes players. E também o Ibovespa, né, fluxo comprador hoje. Aqui nós temos o nosso Trade System, que ele vai avaliar se deu o gatilho de compra, de venda, enfim, se já chegou no alvo. Aqui a saída da operação, então quando ele chega no alvo ele já recomenda a saída da operação. E aqui é o INFUT, a sua abertura e a sua evolução em relação aos pontos, né? Então no caso do INFUT hoje, ele, em relação à sua abertura, ele andou 1.215 pontos. O DOLFUT ele caiu 13 pontos, né? Aqui embaixo nós temos o FSB Delta Vol, que ele vai analisar o nível de volatilidade. Então aqui o fluxo estava muito forte no INFUT, acima de 1,5 já é considerado alto. Então aqui ele está 2,21. Então um fluxo muito forte hoje. Depois eu vou mostrar o gráfico para vocês vão entender melhor. Já o DOLFUT, né, 1,46, chegou a ficar acima de 2 também. E o DOLFUT, inclusive, curiosamente, o fluxo ele hoje, o dia todo foi vendedor por parte dos grandes players, né? E ele chegou até ter uma alta, enfim, acionou a compra também, chegando no alvo da operação, e chegou no alvo, ele acabou continuando, né, esse fluxo vendedor, e aí ele devolveu toda a alta que teve pela manhã e foi testar o fechamento anterior, perdeu esse fechamento e aí terminou o dia com baixa, né? Então o fluxo dos big players na venda
e empurrou esse ativo para seu fechamento terminar em queda com o fluxo vendedor. Aqui nós temos o gráfico do FSB Index. Então o FSB Flow Index está aqui. Esse é o gráfico, né? E aqui a rentabilidade dos DIs, né? Aqui nós temos esse gráfico que vai avaliar o nível de dispersão, né? Então aqui ele está dividido em quadrantes. Então a base superior do lado direito, nós temos o quadrante forte, ou seja, o fluxo de compra, que aqui está medindo a compra, e a rentabilidade positiva. Então compra e rentabilidade positiva, ele está no quadrante forte, né? Inclusive o Infut hoje no quadrante forte, o Bovespa também. O DI1F28, ele já está no quadrante ganhando força, ou seja, queda, rentabilidade negativa, e o fluxo de compra, né? Então ele está no quadrante ganhando força, e ganhando força ele fica na base superior do lado esquerdo, né? Já a base inferior do lado direito é o fluxo de venda com a rentabilidade positiva, e hoje não teve nenhum nesse quadrante, né? Já a base inferior do lado esquerdo, ele representa o quadrante fraco, ou seja, queda, rentabilidade negativa, e o fluxo vendedor, que foi o que aconteceu com o Dolfut hoje e o DI31 também. Então, ambos estão aqui no quadrante fraco, né? Então, o quadrante fraco, eu não vou entrar na compra no dólar, né? Ele não está me mandando comprar. Big Player vendendo e a rentabilidade negativa. Então, aqui zero possibilidade de compra. Então, esse quadrante ele vai avaliando, né, o nível de fluxo e fazendo essa leitura também, né, do mercado, como que ele está. O mercado é bem volátil, enfim, ele vai ter essa movimentação durante todo o pregão, principalmente no início, né, onde os players ainda estão montando posição, enfim. Então ele acaba, né, tendo uma movimentação bem intensa, né? Mas ele acaba ajudando também o trader a ter uma boa leitura em relação ao que está acontecendo no mercado, né? Ele tem uma visão panorâmica de todo o mercado. Então, como que está o fluxo, enfim. Aqui ele avisa, né? Hoje mesmo, ó, juros em quedas menos de 0%, né? Então, procurar por compras no iFood. Não quer dizer que é para comprar, procurar por compras, né? E foi o que aconteceu durante o dia, né? Ele acabou em alguns momentos sendo até uma queda, enfim, mas ali ele estava, né, dando oportunidade para você montar uma posição na ponta compradora. Inclusive o gatilho foi acionado, chegou no alvo, ele mandou sair da operação, enfim. Esse é um pouco do nosso terminal FSB Index que eu tenho transmitido aqui no YouTube. Esse fluxo diariamente a partir das 9 até às 5 da tarde. E a partir da semana que vem, pessoal, vai ter uma alteração. Essas transmissões, elas vão ser ao vivo na terça, na quinta e na sexta, né? Segunda e quarta não teremos a transmissão. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso sistema Quant de análise de dados, enfim, e que eu tenho trazido aqui em live para todos vocês acompanhar esse processo. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.